agora a gente vai ter uma entrevista importante. Empresários brasileiros irão aos Estados Unidos na próxima semana em esforços contra o tarifaço do presidente Donald Trump. A comitiva contará com associações setoriais, federações estaduais e grandes empresas aqui do Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e hoje presidente global de operações da Ambipar, Roberto Azevedo, que conduzirá, então, a defesa do Brasil em Washington. Bom, presidente, boa tarde, muito obrigada, seja bem-vindo. Olha, eu gostaria de saber, em relação a essa viagem, a essa incursão que vocês farão, o governo brasileiro está com uma certa dificuldade de dialogar em alto nível com o governo dos Estados Unidos. Gostaria de saber se o senhor pode contar com quem que a comitiva vai se encontrar. Boa tarde. Bom, posso dizer, boa tarde a todos, antes de mais nada. O que eu posso dizer é com quem nós vamos tentar falar. Se nós vamos conseguir ou não é outra conversa. Nós vamos tentar abrir canais com o executivo, evidentemente, portanto, com os órgãos que estão diretamente envolvidos no contencioso comercial, nesse caso, mais especificamente Departamento de Tesouro, Departamento de Comércio, Departamento de Estado, a representação comercial americana, o USTR, também nós vamos falar, e com quem mais estiver disposto a abrir as portas e conversar conosco. Também no Congresso, com senadores e deputados específicos e com sorte falaremos também com os líderes dos comitês mais relevantes, no caso da Câmara dos Deputados, do Comitê de Meios, que é o Ways and Means Committee do Departamento da Câmara de Deputados, e com a Comissão de Finanças do Senado. Mas tudo isso são projetos, nós não temos agendas fechadas, amarradas. O que é importante é estar presente, procurar abrir os canais e, se não abrirmos agora, continuar tentando. Nós não podemos desistir. Embaixador, bem-vindo aqui ao 360, Yuri Pita falando aqui de São Paulo. O senhor mencionou isso, quer dizer, o importante é manter esse diálogo de forma constante. Como os pares das empresas brasileiras, as empresas norte-americanas, têm atuado desde que o tarifaço para os setores que foram atingidos começou a vigorar? Eles conseguiram abrir alguns canais ou conseguiram pelo menos mapear de forma bastante concreta, com dados, números ali, o impacto que já foi sentido com a vigência dessas tarifas? Isso faz parte, inclusive, da nossa apresentação, quer dizer, a sustentação oral que nós vamos fazer junto ao USTR, tem três pontos básicos. O primeiro deles é fazer uma apresentação técnica, jurídica, mostrando os números, justamente isso, Yuri, que você está falando. Mostrar que porque a investigação, o investigador, que nesse caso é o USTR, ele tem que bater no sarrafo, tem um sarrafo jurídico que diz isto aqui é o mínimo que você precisa comprovar para adotar remédios, medidas, enfim, que corrijam a situação que se procura endereçar. Nosso objetivo é justamente mostrar evidências de que esse patamar não foi atingido e que, portanto, a investigação não deveria resultar em uma determinação positiva, portanto, levando a remédios e contramedidas contra as importações brasileiras. E, em segundo lugar, mostrar um pouco de que nós temos que ir além das technicalities, temos que ir além dos parâmetros jurídicos, legais, que o futuro dessa conversa e dessa solução, dessa relação bilateral, está na negociação, em conversarmos, identificarmos áreas de convergência inexploradas. Acho que a relação Brasil-Estados Unidos, historicamente, estão aquém do que poderiam ser. Seja por questões de fechamento do mercado brasileiro, às vezes por questões de divergências comerciais, econômicas, e nós podemos melhorar esse patamar, subir esse patamar, elevar esse patamar, e não vai ser com medidas de retaliação de lado a lado que nós vamos conseguir esse objetivo. As empresas, como você perguntou, Yuri, continuam engajadas. As empresas brasileiras falam com suas congêneres, com seus clientes, com seus distribuidores, com todo mundo, porque a ideia é justamente mostrar que esse cenário não prejudica apenas o Brasil, prejudica também as empresas americanas, a economia americana e o consumidor americano. Em últimas palavras, o eleitor americano.
É isso que nós queremos mostrar. Embaixador. Presidente, Fernando Nakagawa vai fazer, então, uma pergunta também para o senhor. Desculpa, Naka. Obrigado, Débora. Embaixador, nos últimos dias em Brasília, cresceu a discussão e o esforço para tentar incluir novos itens à lista de exceções, por exemplo, a carne e o café. Esta estratégia do governo brasileiro coincide com a estratégia do grupo que o senhor vai liderar, o grupo privado? O grupo privado entende que é melhor ampliar a lista de exceções a tentar uma redução ampla, horizontal das alíquotas? Eu acho que nenhum desses caminhos, Fernando, são mutuamente excludentes. Eu acho que nós temos que tentar tudo. Nós temos que tentar... damos o exemplo do caso da Embraer, por exemplo. A Embraer continua sujeita a 10%. Né? Esse 10% naquele setor, no setor aeronáutico, e eu trabalhei com esse setor muito de perto durante muitos anos, é um valor bastante expressivo. Com 10% você perde transações, né? Com muita clareza, vamos ser muito transparentes nesse aspecto. Então, reduzir, inclusive, os óbices e a parte, por exemplo, que está sujeita a alumínio, aço, que também estão acima de 10%, estão lá em... Agora nem sei quanto é que está, 45%, 50% por aí. Isso tudo é muito danoso e a gente tem que tentar. Além disso, ampliar a lista de exceções. Tem vários setores que ficaram de fora que não tem nenhum sentido estar do lado de fora. Por exemplo, café, né? O café brasileiro não é substituído. Os Estados Unidos não produzem café. Eles vão importar de outros, vão diminuir em qualidade, vão piorar o preço e o consumidor aceitará menos, né? Além de ter que reestruturar toda a cadeia de logística e tudo mais. É muito complexo isso. A carne brasileira não compete com a carne americana, por incrível que pareça. Elas são muito diferentes. O uso, o tipo de aproveitamento, o consumidor da carne americana é diferente do consumidor da carne brasileira, inclusive em teor de gordura. A nossa é uma carne mais magra, ela é mais afeita a determinados tipos de uso. Nos Estados Unidos, a carne deles é diferente, sem falar com o fato de que já existe uma carência de carne no mercado americano, né? O preço da carne está subindo já antes disso tudo acontecer. Então, sem dúvida, acho que a gente tem que explorar todas as avenidas. Nós temos que fazer o máximo possível, sem esquecer nada. Acho que as estratégias do governo são válidas, devem continuar, mas o setor privado, sobretudo nesse momento em que a diplomacia tradicional tem seus canais comprometidos, a diplomacia empresarial tem o seu lugar nesse processo. Gostaria de aproveitar, né, a sua expertise, dos seus trabalhos passados, especialmente a sua experiência na OMC, para te perguntar, o Brasil está levando essa discussão para a OMC. Na sua avaliação, qual que é a efetividade desse tema estar lá? Sobretudo política, né? A importância. Ou seja, é um foro importante para se discutir as questões comerciais, econômicas, os países se manifestam, você apresenta o seu caso, né? Os seus argumentos, ele é rebatido pelo outro lado. Então tem um valor, sobretudo político, né? É um foro de conversações que pode pavimentar o caminho para um entendimento futuro, quem sabe. Agora, a gente costuma pensar no OMC como um árbitro, né? Porque nós tivemos aqueles contenciosos muito conhecidos até do povo brasileiro, o contencioso do algodão, o contencioso da Embraer, o contencioso do açúcar contra a União Europeia. Enfim, tivemos casos assim de grande monta, de valores assim que extrapolavam bilhões de dólares. E, aliás, fomos muito bem-sucedidos, né, em todos eles. Então, eu acho que as pessoas ainda se pensam na OMC apenas sob o prisma da arbitragem e isso, infelizmente, hoje não é possível. Nós estamos com o sistema completamente bloqueado, né, o sistema de apelação, e isso eu não acho que haverá um mecanismo para corrigir essa deficiência no futuro imediato. Embaixador, para concluir aqui e ampliando os horizontes, além da gente tratar desta relação direta Brasil-Estados Unidos, o quanto este ambiente do tarifaço, na sua avaliação,
abre outras oportunidades, como a que a gente estava tratando agora há pouco, antes do senhor entrar no ar conosco, do vice-presidente Geraldo Alckmin ir até o México e tentar abrir mais mercados para o país. Toda a discussão que há em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Na sua avaliação, de fato, essas oportunidades estão surgindo e o governo brasileiro tem conseguido ou está demonstrando capacidade de aproveitar essas oportunidades para a abertura de novos mercados ou até de fechamento de acordos históricos como este com a União Europeia? Abrir mercado não costuma ser uma operação de curto prazo, né? É uma operação que demanda um certo trabalho, um certo esforço, isso demora um pouco. É claro que não apenas o Brasil, vários outros países estão no mesmo processo, no processo de mitigar riscos, no processo de ter alternativas para os seus produtos. Então, algumas avenidas de negociação com certeza vão se abrir. E oportunidades que às vezes eram minoradas ou pouco exploradas. Recentemente, por exemplo, estava falando com empresários no Brasil de setores até um pouco protegidos, né, que não gostam muito de abaixar a tarifa, mas começaram a falar, por que a gente não tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, por exemplo? Né? Então, ideias assim que antes não seriam ou não estariam no topo da mesa, vamos dizer assim, começam a surgir, a brotar. Eu acho que a gente deve aproveitar, como se diz, né, em toda grande crise existem boas oportunidades. Quem sabe a gente aproveita esta crise, que não deixa de ser uma crise muito importante, muito significativa, para explorar alternativas e oportunidades que podem se apresentar. Acho que o governo está certo em fazer isso. Mas vamos ser realistas, quer dizer, não vão ser coisas que vão acabar com ou te retirar o impacto do que está acontecendo agora. Mas são avenidas que precisam ser exploradas e pensando, sobretudo, no prazo não imediato, mas quem sabe médio e longo prazo, que são importantíssimos também. Nós conversamos com o ex-diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo. Muito obrigada por essa entrevista e a gente deseja que seja muito exitosa essa viagem, né? Essa incursão que os senhores farão nos Estados Unidos. Obrigada. Sou eu que agradeço. Obrigado pelos votos de êxito. Muito obrigado ao embaixador mais uma vez, Roberto Azevedo.